Recital do Inter comandado por Alan Patrick. Assim foi o 2-0, que parecia ter ritmo para muito mais do que 2-0. Uma grande vitória do Inter que deixa o Inter aí com uns 80% pelo menos de chance de título no próximo domingo. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Vamos lá, vamos falar sobre o Grenal então. O Inter foi escalado com Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabé, Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e Valência. Se havia uma certa dúvida sobre o time que o Internacional ia jogar, talvez Borré, outros jogadores, mas não, né? No final foi confirmado o time do Internacional assim mesmo. Jogou o Alan Patrick, jogou o Valência e jogou o Antony. Meritocracia, né? O Antony, por méritos, o Antony tem que terminar esse campeonato. O Antony tem que terminar o Gauchão. No Brasileirão a gente, vai ser o Rocher na Libertadores, mas no Gauchão tem que terminar o Antony, tá? E ele tem muito mérito por esse título também. O Borré entrou no segundo tempo, daí foi um retorno. Mas começou jogando o Valência. Muito bem, muito bem. Vamos começar falando do jogo. Foi um recital do Inter. Foi um recital do Internacional. Ou seja, foi um show do Internacional. Foi um jogo onde só um time jogou. Foi um jogo onde o jogo foi definido no primeiro tempo, onde só um time jogou. Por que foi definido no primeiro tempo? Porque foi 2-0 no primeiro tempo. Não foi um jogo onde o jogo foi pegado, o jogo foi com chances para cada lado, o Grêmio estava jogando bem, mas daí alguém do Inter que decidiu e o Inter conseguiu no sofrimento. Não. O 2-0 veio ao natural no primeiro tempo. O Inter fez aos 23 minutos um gol com o Carboneiro, um gol que o Vitinho, Bom, eu vou falar sobre questões individuais depois. E aos 26, 3 minutos depois, com 30 minutos do primeiro tempo, tava 2-0 pro Inter. O Inter que talvez não tinha chutado tanto. Nas primeiras finalizações do Inter foram 2 gols, né? O Grêmio não tinha feito nada até então na partida. Era um Grêmio perdido. Era um Grêmio que parecia uma barata tonta em campo. Parece que eles não tinham um líder, perdido, sem saber o que fazer. E mais, o Grêmio estava perdendo por 2-0 no final do primeiro tempo. Eles estavam trocando passes entre os zagueiros. Eles não queriam atacar o Inter. Ou porque eles não sabiam como atacar, ou porque queriam ver como fazer depois só no segundo tempo. Sabe? Não tinha garra, não tinha gana. Completamente contrário ao lado do Inter. O lado do Inter sim, o lado do Inter tinha gana, o lado do Inter tinha garra. Tu via que o lado do Internacional queria hoje já a decisão. Nada de trazer empate pro Beira-Rio, queria ganhar hoje, queria se possível liquidar hoje. E o Inter faz 2-0, tem chances que eu acho que perde, que podia ter feito 3-0. É natural que no segundo tempo o Grêmio comece a atacar mais, mas no primeiro tempo o Inter matou. 2-0 com o baile do Inter no primeiro tempo. Não há questão emocional e talvez nem tática que fizesse o Grêmio recuperar no segundo tempo, sabe? O Grêmio finalizou, o Grêmio acabou com mais chutes. Lógico, estava perdendo por 2-0. Foi um recital do Internacional, ok? Então a gente viu, parte anímica, era um Grêmio perdido, era uma barata tonta em campo, era um Grêmio que não conseguia, e sim, perdendo por 2-0, trocava um passe entre os zagueiros, meio que segurando o jogo. O Inter não, o Inter quis, o Inter tinha garra. E isso foi mostrado dentro e fora de campo, a forma como o Inter se organizou, com reunião do presidente Barcelos, com dirigentes, com ex-vices de futebol, com até nomes da oposição política ao presidente Barcelos. Mas o Inter se organizou. O Inter se preparou dentro e fora de campo para essa final. O final do jogo é muito marcante, quando o D'Alessandro e o Roger lá se abraçam, e o D'Alessandro parecia que estava mais nervoso do que o que ele já teve em todos os grenais que ele já disputou. Tu vê que o D'Alessandro queria também. Então, essa é a parte anímica. Cara, vamos lá, individualidades, né? Vitão bem, Vitor Gabriel mais uma vez muito bem. O Bernabé hoje me pareceu um pouco abaixo do que ele sempre costuma ser, mas beleza. Bruno Henrique ok, né? Fernando também muito bem. Cara, o Carboneiro então, eu não sei se o Carboneiro vai ser titular pra temporada, mas nós temos um baita jogador. Frio, gelado. Ele arruma e chuta, e ela pega na trave e vai pro gol. Ele nem faz muita comemoração, ele olha assim pra torcida. Gelado, frio, jogador decisivo, jogador de decisão, rápido, veloz, decisivo.
finaliza bem, sabe o que fazer, não treme pra goleiro nenhum e não treme pra clássico. Não, porque ele fez em jogos lá contra São José ou contra não sei quem. Grenal ele fez também. Então, na Arena. Então, Carboneiro. Tá muito bem em todos os jogos. Esse cara eu quero em Libertadores. Ele vestindo a camisa do Inter. O Vitinho. Cara, o Vitinho é engraçado, porque ele não é um jogador espetacular em todas as partidas. Mas quando a bola chega no pé, pelo menos uma vez na partida ele vai deixar o zagueiro no chão. Isso é incrível também. É um ponta que serve demais pro grupo. Eu acho que hoje o Wesley seria titular, mas olha, o Vitinho tá aí, hein? Se o Wesley não querer jogar pra ser titular, o Vitinho tá aí. É isso que nós temos pra dizer. O Vitinho disse, opa, tô aqui e tá jogando muito também. O Valência não fez hoje uma grande partida. Acho que ele perdeu. Teve um gol lá que, cara, era o gol do Valência. Ele meio que me fura a bola. Mas já tava 2-0, né? Mas enfim, tá. Agora eu preciso falar do maestro. Alan Patrick. O Alan Patrick, o homem Grenal. Números, ele já tem os melhores números aí entre os atuais jogadores no Grenal. Ele vem se superando cada vez mais. E ele marcou um gol, né? Ele marcou o gol que mostra um pouco do que ele é. O capitão colorado, o melhor jogador do Inter tecnicamente, o cérebro do time, o que dita o time. O Inter é um sem o Alan Patrick. O Inter é um com o Alan Patrick. E o recital de hoje, a grande partida de hoje, óbvio que teve o comando do Roger, mas eu quero dizer assim, teve o comando do Alan Patrick. O Inter ia ter ganho sem ele? Poderia, mas ia ser bem mais difícil. Né? E quando eu falo isso, eu não estou desvalorizando o ataque do Inter. Tanto que eu já elogiei o Vitinho, já elogiei o Carboneiro. Não estou desvalorizando a zaga do Inter. Né? Mas, cara, o Alan Patrick é diferente. O Alan Patrick é aquele jogador que ele decide. Que tu ter ele te melhora uns 1000%. Visionário, bota o atacante na cara do gol pra fazer o passe. Liderança. E hoje ainda cravou, né? Hoje ainda marcou. Pra mim, então, o Alan Patrick ele é o melhor jogador do Inter, ele é decisivo. E eu acho que se tem um nome desse Grenal, é o Alan Patrick. O Alan Patrick foi o nome do Grenal. O nome colorado do Grenal. O nome colorado da taça. Talvez um pouco também porque a gente tinha preocupação, porque ele se lesiona e fica fora das semifinais. Né? E aí ele volta marcando o gol. O nome. Pra mim é muito marcante a foto que o Max Peixoto postou do Alan Patrick ali e a torcida do Grêmio no fundo. Ou então o que o próprio Alan Patrick postou nas redes sociais dele, né? Ele ali e a torcida do Grêmio no fundo. Cara, um nome, né? O Grenal tem um nome, Alan Patrick. Destoou. E como é bom tu ter jogadores assim. Como é bom tu ter um camisa 10, sabe? O Inter, a dupla Grenal, os times precisam de um cara assim, de um protagonista, sabe? E o Alan Patrick, tecnicamente, ele é genial. Como esse cara não tá na seleção brasileira, eu não sei. Mas ele é genial. Genial, incrível. Pra mim ele é o nome desse Grenal. Pra mim ele é o nome dessa decisão. Mas o Inter como um todo se mobilizou bem, né? A torcida do Inter se mobilizou muito bem. A direção do Inter, o presidente Alessandro Barcelos, está de parabéns no trabalho de bastidores, no trabalho antes do Grenal mesmo, já nas semifinais. O Alessandro Barcelos está muito de parabéns. E o time, né? O Carboneiro demais, Vitinho demais, todos ali muito bem. O Roger Machado, então, o tamanho que tem, né? Que expressivo pro Roger, né, cara? Vai ganhar, olha, quem diria, o Inter vai voltar a ganhar um título com o Roger Machado. Né? Que loucura, hein? Derrotando o Grêmio na Arena, não perdeu o Grenal Roger ainda pelo Inter, tá? São 3 Grenais, 2 vitórias e um empate. Uma vitória no Beira-Rio, uma vitória na Arena, que é um lugar que o retrospecto não é muito favorável pro Inter. Que bom. Agora, tá praticamente tudo decidido, cara. Eu acho muito difícil. O Grêmio não tem uma força, assim, como uma mobilização. Porque hoje o ressentimento no Grêmio é muito mais de raiva, né? Eles podem querer começar a partir de amanhã, a partir de segunda, querer se mobilizar para buscar o resultado. Mas eu lembro também de um Grenal que o Inter saiu perdendo por uma vantagem muito forte e até ganhou no jogo da volta, mas não buscou. Então, assim, não adianta, né, cara? É muito difícil, tá? É muito difícil, porque o Grêmio tem que ganhar de 2 de diferença. E 1 de diferença já é muito. Imagina 2. Pra mim, um empate hoje já encaminhava o título do Inter. O Inter não ganhou de 1, o Inter ganhou de 2 gols de diferença. O Inter tá praticamente campeão. É praticamente campeão. Isso não é soberba, isso não é arrogância. O Inter é o virtual campeão nesse momento. O Grêmio teria que se mobilizar demais e o Inter deixar de estar mobilizado. O Alan Patrick tem o tempo preciso no futebol para saber que
o que não fazer e que não deve entrar de salto alto no domingo que vem. O Inter teria que se desmobilizar demais. O Inter teria que se desligar demais. Todo respeito, o Beira-Rio vai estar lotadaço no domingo que vem. Essa semana vai seguir sendo de total mobilização da torcida colorada, né? O grupo estava querendo essa taça. O grupo vai querer mais ainda agora. Vocês acham que o Fernando, que o Alan Patrick não tem experiência no futebol para saber que tem que respeitar o adversário mesmo com essa vantagem? Claro que vão ter. O próprio Rocher também? Claro que sim. Então, nós estamos falando de gauchão. Mas daqui um pouco vão começar as demais competições. E olha, o Inter já vai começar com uma taça e sem aquele fardo que vinha nos últimos anos. Merecido pro time de melhor campanha, que se preparou melhor e que jogou mais hoje. E que tá, tudo indica, muito bem encaminhado pro título. E isso a gente vai seguir falando durante a semana aqui. Valeu, vamos, Inter.